vocês estão aqui. Estamos contentes para, né, que vocês estejam aqui nessa nossa live, nossa primeira, e espero que venham outras aí. E este assunto, até eu conversando com a Luciana, que é a psicóloga, é um assunto bem pertinente para a nossa realidade hoje, né? A gente tem visto aí que as pessoas não estão sofrendo somente, fisicamente, né, por causa da pandemia, mas também mentalmente. Então, eu acho que o tema foi bem propício para a situação que nós estamos vivendo nesses últimos aí, 1 ano e pouquinho agora, tá bom? Então, vamos fazer uma oração, porque aí ela já vai começar aqui, para não ficar tão longa a palestra. Fechem os olhos. Querido Deus, muito obrigada por este sábado. Também te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio às dificuldades, nós temos a certeza que o Senhor nos ampara. Queremos pedir que todas as informações que forem passadas nesta palestra possam nos ajudar a nos manter mentalmente sadios, Senhor, para que assim, quando o Senhor voltar, nós estejamos em pé, firmes e fortes para ir aos céus com o Senhor. Esteja conosco também, estejam todos os irmãos que aqui não puderam estar, que de alguma forma também eles possam cuidar da sua saúde mental. E é isso que pedimos e agradecemos em teu santo nome. Amém. Vamos lá. Então, como eu já tinha falado aqui, só para apresentar, a Luciana é psicóloga, ela mora não longe da gente, né, em Pariquera Sul, e ela tirou um tempinho do tempo dela para fazer essa palestra para a gente. Obrigada, Luciana, viu, que você continue te abençoando, abençoando a sua vida profissionalmente e que você continue assim ajudando, né? Porque isso ajuda bastante as pessoas. Boa tarde a todas e todos, né? E agradeço, amém, tá? Pelo que você falou antes, agradeço o convite e espero que a gente possa juntos conversar um pouquinho e também que possa melhorar a nossa vida como um todo, né? Porque lembrando que a nossa saúde mental, ela está relacionada com a nossa saúde espiritual, né? A gente tá tudo integrado, né? Então é importante a gente estar tendo atenção para isso e também por causa de, não só por nossa causa, né? Mas por causa das pessoas hoje em dia, né? A gente pode ajudar muitas pessoas, a gente pode servir muitas pessoas se a gente estiver atento também às questões emocionais que as pessoas trazem, né? Que a gente está em uns momentos difíceis e para quem acredita no que a Bíblia diz, parece que esses momentos difíceis tendem a piorar, né? Então, mais e mais a gente precisa buscar informação, buscar nos fortalecer para que a gente possa não só sobreviver a esses tempos, mas a gente possa também estar ajudando as pessoas, né? Então, eu agradeço muito quem está aqui no momento ouvindo e que cada um de nós possa ser uma luz para ajudar as pessoas e ter um fortalecimento emocional para que também a gente possa espiritualmente nos fortalecer. Bom, então o tema que eu queria tratar é sobre saúde emocional. E o que seria, então, saúde emocional? Ou seja, saúde relacionada às emoções. E o que são as emoções? As emoções, a emoção, ela é uma reação química neural que acontece quando o cérebro recebe algum estímulo externo e combina esse impulso com nossas memórias emocionais. Então, através dos nossos sentidos, seja através dos nossos olhos, através do olfato, através do paladar, através de a nossa audição, né? Através de todos os nossos sentidos e também do nosso pensamento, da nossa memória, a gente tem algumas reações no cérebro que são chamadas de emoção, né?
Então, essa palavra, ela vem do latim de ex movere, que significa mover para fora ou afastar-se. Então, assim, as nossas emoções, elas movem a gente, elas mobilizam a gente. Só que dependendo da emoção, vai mobilizar de um jeito, vai mobilizar do outro, né? De formas diferentes. Então, a emoção é algo muito importante, né? É algo que dá à vida um movimento, que dá à vida algo diferente, né? Do que senão a gente seria apenas robôs. Viveríamos uma vida. Deixa eu desativar esse WhatsApp, senão vai ficar vindo as notificações. Bom, então, como eu falei, a gente tem a audição, a visão, o tato, né, na pele, o olfato, pelo nariz, os cheiros, né? O paladar, pela nossa boca, né? E os pensamentos ou lembranças, né? Tudo isso são estímulos. Então, a partir dessas coisas, nosso cérebro tem algumas reações, né? E que são as emoções que elas vão gerar alterações externas. Então, por exemplo, vai alterar o nosso corpo. Por exemplo, o nosso coração pode acelerar, os nossos olhos, as nossas pupilas podem dilatar, a nossa boca pode sair mais saliva, né? Ou comportamentos, né? A gente pode ficar muito bravo, muito irritado, a gente pode ficar assim mais lento, a gente pode ficar mais acelerado, mais agitado, né? Então elas vão dando essas reações para nós, né? Uns exemplos de emoções seria aceitação, angústia, afeto, culpa, alegria, decepção, desespero, amor, ânimo, bem-estar, diversão, entusiasmo, esperança, felicidade, gratidão, medo, nojo, ira, indignação, frustração, estresse, monte de coisas, né? Seria como se fosse assim tonalidades para a nossa vida, né? Elas dão um colorido para a nossa vida. Às vezes tem emoções, então tem emoções que a gente se sente bem com elas, mas tem emoções também que a gente fica bastante incomodado. Mas tudo isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas isso é besteira, né? Você traz, por exemplo, você tem uma emoção, uma determinada emoção, você passa por uma determinada situação, você tem se sentido de uma determinada forma, e às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: não, isso larga de mão, isso é uma besteira, isso não tem importância, né? Isso é coisa de criança, isso passa. Só que as nossas emoções têm muito a ver com a nossa história de vida. É muito pessoal, né? Então, assim, a gente tem memórias emocionais. Então, por exemplo, a gente passou por um período da infância, nesse período da infância a gente teve experiências boas que marcaram a gente. De alguma forma, hoje em dia, a gente acaba podendo resgatar essas memórias boas e assim também as memórias ruins, né? Então, às vezes, a gente tem coisas que deixam a gente mais sensível. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, assim, como eu trabalho com clínica, e então eu atendo pessoas, a gente vê bastante pessoas que às vezes têm uma reação que parece exagerado. Para quem está de fora, parece exagerado. Não sei se você já viu, por exemplo, né? A pessoa está na rua, vou dar um exemplo bastante, assim, um exemplo verdadeiro, um exemplo real de uma pessoa concreta, tá? A pessoa passa na rua e aí, de repente, alguém mexe com ela. Nossa, mas ela sente uma raiva tão grande, mas tão grande, e a reação dela é assim, sabe? De tão grande que ela pensa assim: eu queria estar com um bisturi, na próxima vez eu vou andar na rua com um bisturi, porque eu vou matar a próxima pessoa que mexer comigo. De tanto que essa situação impacta ela. Aí você olha e fala: gente, mas que coisa, porque mexerem com a pessoa na rua, tudo bem ela ficar com raiva, tudo bem ela ficar nervosa, ela não gostar, tudo bem, mas toda essa reação, né, querer matar e essa coisa extrema, né? Mas assim, se você olhar para a história dessa pessoa em específico, você vai entender por quê, né?
você vai entender que é uma pessoa que foi passando por diversas situações e se mexer com ela vem desde bebezinho. Às vezes pessoa, no caso, pessoa que sofreu abusos na infância por muito tempo, foi acumulando aquela raiva por ser mexida, né? Aquela raiva por mexerem com ela ao ponto de que alguém olha para ela e fala alguma coisa na rua, já causa um impacto muito grande. É como se ela tivesse já um copo cheio de raiva guardada e que uma gota já causa um derramamento, né? Então, assim, por vezes a gente olha as nossas reações e as reações das pessoas e não entende, fala, nossa, parece tão exagerado, mas, assim, se a gente for olhando na nossa história, talvez a gente compreenda o porquê dessas reações tão particulares das pessoas, né? Tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com a nossa história de vida. Eu fui uma vez num museu que chama Museu da Empatia, que tem esse provérbio bem na entrada do museu. Diz assim, não julgue o seu vizinho até andar 2 luas nos mocassinhos dele. Para quem não conhece os mocassins, seria esse sapato, mas claro, ele fechado, né? Aqui eu coloquei um sapato aberto, porque provavelmente essa pessoa já usou bastante esse sapato, né? E eu imagino, como ele usou bastante esse sapato, ele está bem desgastado, saiu para fora o dedão, né? Então eu imagino que essa parte aqui é uma parte que vai encher de poeira, né? Uma parte que, se tiver uma pedrinha no chão, vai machucar, né? E que antes desse sapato machucar, desse sapato rasgar, provavelmente o dedo ficasse já um pouco, assim, pressionado por essa parte do sapato e talvez aqui causasse calo, bolha, não sei, talvez apertasse, causasse alguma dor, unha encravada. Eu sei que cada pessoa sabe onde é que seu calo aperta, né? Tem pessoas que um sapato mesmo, né? Tem pessoas que a sola do sapato estraga do lado, tem gente que estraga na frente, tem gente que estraga atrás, tem gente que fica com bolha na parte da frente, tem gente que tem joanete, cada um tem o seu pé. O que eu quero dizer com isso é que cada um tem a sua história, cada um sabe a sua caminhada. Então, se você sente coisas que ninguém entende, uma coisa é certa, o seu sentimento ele é real, ele é verdadeiro e ele é importante, sim, tá? Não é porque os outros não entendem o que você sente que os seus sentimentos sejam sem valor. Não, eles têm importância, sim, né? Por mais que só você compreenda e Deus, só, ninguém mais. E, por outro lado, além de falar para nós, isso diz para nós em relação às outras pessoas, que não adianta a gente querer julgar as pessoas. Nós não somos as pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas se fosse eu jamais faria isso. Mas não é você. Não é você. Você jamais faria o que o outro faz, porque você não é a outra pessoa e nunca vai ser, né? Então, assim, não dá para a gente, do nosso lugar, falar do outro, julgar o outro, dizer, não, porque, eu acho isso, daí, não, você pode achar, tudo bem, mas só a pessoa é que pode tomar suas decisões, né? Só a pessoa. Só a pessoa. Não adianta a gente dizer o que a gente faria, porque a gente não está, de fato, no lugar da pessoa. Mas e aí, né? O que eu faço, então, com os meus sentimentos, né? Com as minhas emoções? Em primeiro lugar, é importante, gente, esteja conectado ao que você sente, tá bom? Às vezes, a gente sente coisas que não são boas e a gente sempre vai sentir coisas que não são boas, gente. Nós vivemos no planeta Terra. Aqui não tem como a gente viver tudo às mil maravilhas, né? Então, assim, hoje, nesse planeta Terra, nós vamos sentir e viver coisas ruins. Isso é fato. E as coisas ruins que a gente sente, muitas vezes, a gente quer deixar para lá. A gente fica fugindo delas, só que pode observar. Eu tenho observado sempre que quanto mais, assim, na prática, as pessoas fogem, mais isso não funciona.
mais difícil vai ficando. Então, não adianta, gente, não adianta. Em primeiro lugar, a gente precisa aceitar o que a gente está sentindo, aceitar o que acontece com a gente. Às vezes, a gente sente raiva, às vezes, a gente sente coisas muito desagradáveis, mas a gente precisa reconhecer essas coisas. Não significa que a gente vai atuar de uma forma que a gente acha que a gente não deve atuar, né? Mas significa que a gente não tem controle sobre tudo aquilo que a gente vai sentir, tudo aquilo que vai passar na nossa vida. A gente não tem controle sobre isso. Então, a gente precisa aceitar o que a gente sente. Porque como que eu vou saber o que fazer? Como é que eu vou decidir o que eu vou fazer com a minha vida e com as coisas que eu sinto se eu nem aceito elas? Se eu nem conheço elas? Se eu nem entendo elas? Né? Então, eu preciso, em primeiro lugar, aceitar. É o primeiro passo para você administrar as suas emoções, né? Então, eu lembro de uma pessoa que eu atendi que viveu, assim, décadas, foi mais de 20 anos fazendo um tratamento para depressão, e a pessoa chegou a ser internada, correu risco de vida, passou por momentos muito difíceis. E chegou um determinado... Eu tive o privilégio de ver essa pessoa tendo uma transformação, assim, na forma de viver, que realmente foi muito bom de estar compartilhando. A pessoa passou a aceitar que a vida tinha problemas, que ela não era perfeita, que a vida dela não era perfeita, mas que ainda assim dava para viver, que valia a pena viver. E então, tinha momentos que ela ficava muito preocupada, ela falou, olha, eu não vou reagir mais como eu reagia antes. Né? Eu vou lidar com a situação que está acontecendo. Se hoje eu tenho que ir lá no pronto-socorro, eu vou lá no pronto-socorro. Se não, se é melhor não vou, né? Se é melhor não ir, não vou. E a pessoa disse que uma frase que ela lembrou, que começou a ser frequente para ajudar ela, era uma frase que tinha uma música antiga que dizia: aceita que dói menos. E muitas vezes é isso, gente. Muitas coisas a gente não pode mudar. Muitas coisas a gente não vai, de fato, mudar. Então, assim, por vezes, aceita que dói menos, né? Significa que, então, se eu sinto... Por vezes, eu sinto inveja, né? Significa que eu tenho que invejar as pessoas? Não. Significa que você precisa saber o que você sente e depois você pensar e dar um andamento melhor para as coisas, né? De acordo com o que você quer realmente, da forma como você realmente quer viver e se você realmente quer alimentar essas coisas ou não. Então, saúde mental. Em primeiro lugar, gente, aceite. Você não tem total controle sobre o ambiente, sobre o mundo. Você não tem. Então, olha lá. Estávamos ali seguindo a nossa rotina, tudo bonitinho. Eu lembro que eu fui trabalhar, deixei meus papéis ali, falei, bom, amanhã eu vou voltar, segunda-feira eu vou voltar, e aí eu vou fazer isso, depois eu vou arrumar isso, depois isso, depois isso. O que aconteceu? Chegou segunda-feira e veio a ordem. Não é para voltar, é para ficar em casa. É para ficar em casa, não é para você sair sem máscara, é para você tomar certos cuidados, e de repente a gente perde pessoas, morrem pessoas, a gente não sabe até quando. No começo todo mundo acha que é um mês que vai... Não, porque quando voltar, e nós estamos no quando voltar, já vai fazer quase 1 ano e meio. A gente já está quase chegando a 2 anos. Né? Não, 1 ano e pouco, vai. Não vou falar 2 anos. Mas a gente não tem controle sobre essas coisas. As coisas vão acontecer. Lembra que no mundo vocês teremos aflições? Pois bem, então, assim, é fato. Nós vamos adoecer, nós vamos sofrer perdas, nós vamos sofrer decepções, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos... As coisas estão aí, as coisas vão acontecer. Nós estamos no planeta Terra, né? Então, assim, vamos reconhecer que as coisas não vão andar sempre como nós planejamos. Isso é importante.
sabe? Que eu lembro de uma aluna que dizia assim, que ela aprendeu que na vida a gente precisa aprender a sofrer. A gente precisa aprender a sofrer até, né? Porque faz parte da nossa vida. A gente vai sofrer. Quem é que tem uma vida perfeita e ideal? Quem tem uma vida perfeita e ideal não está aqui na Terra, né? Quem não tem frustrações e está completamente e não tem motivo de preocupação na vida, está lá no cemitério, né? Então, outra coisa importante, o mundo não está nas nossas mãos. Às vezes a gente acha que tudo depende da gente, e corre, e faz, e não pode isso, e não pode faltar isso, e tem que resolver aquilo, e tem que não sei o que, tem que, a gente coloca um peso tão grande nas nossas costas, e o mundo não está nas nossas mãos, não depende da gente, tá? Então, é até bom, porque a gente é tão limitado, a gente é tão pequeno, né, para ter a capacidade de dar conta do mundo, né? Então, assim, vamos frear um pouco, vamos relaxar um pouco, né? Diminuir um pouco esse grau de exigência, esse grau essa pressão toda que a gente faz sobre a gente. O mundo não está nas nossas mãos. E a pressão também, quando eu falei aceitar o que a gente sente, aceite, você não é perfeito. Você não é perfeito, tá? Você pode querer algo melhor para a sua vida, mas você não é perfeito. E a gente precisa reconhecer isso sempre, né? E até a gente precisa de misericórdia, não só de Deus, mas de nós mesmos. Às vezes a gente vê a pessoa tão triste e às vezes com dilemas tão grandes nos seus relacionamentos. E acontece... E relacionamento é isso, né? Porque se nós, por nós mesmos, já temos nossas dificuldades, que dirá nós na convivência com os outros? Bem mais dificuldades, né? E aí, assim, às vezes as pessoas esperam, quando o outro mudar, eu vou ser feliz. Quando não sei quem deixar de beber, ai, que maravilha. Quando alguém aceitar mudar de vida, nossa, vai ser muito bom. Quando essa pessoa começar a trabalhar, a minha vida vai... Não deixe a sua felicidade para o dia de amanhã ir na mão de alguém, da decisão de alguém. Porque se você precisa que alguém mude, uma coisa é certa, você não pode mudar ninguém. Você pode mudar alguém, você. É claro, se você quiser. Esse você pode mudar. Muitas vezes a gente muda e realmente, com certeza, né? A vida, as pessoas ao nosso redor acabam mudando. Só que a gente não pode querer que a pessoa mude exatamente do jeito que a gente quer. Porque pode ser que as pessoas mudem de outra forma, né? Então, assim, eu mudo, resolvo mudar, e quem convive comigo resolve mudar de endereço. Às vezes acontece, as pessoas são livres, né? Então, assim, não coloque a alegria de viver, a sua felicidade, seu direito de ser feliz, mesmo numa vida imperfeita e sendo uma pessoa imperfeita, tá? Vivendo problemas e dificuldades, não deixe a sua felicidade nas mãos da mudança de alguém que você não muda, que você nunca vai mudar. Mas se você precisa de mudança, mude, porque você pode mudar. Enquanto você tiver vida, você pode mudar. E o passado, né? Como é que faz? Às vezes o passado é que nos incomoda, não é assim? E aí a gente vê e fala, nossa, minha vida é assim, porque no passado fizeram assim, assim comigo. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho tal dificuldade, eu tenho tais problemas, porque fizeram isso. Realmente, muitas vezes, a gente sofre pelas coisas que fizeram com a gente, né? A gente não teve poder nenhum de decisão. Tem gente que já nasce sofrendo por causa dos outros, sofrendo as consequências por causa dos outros. É muito injusto, né? A gente olha e é muito injusto pessoas passarem por situações que, gente, criança, bebê, né? Mas estamos no planeta Terra.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, essas coisas, elas acontecem nesse planeta. Só que, apesar de que a gente não pode mudar o passado, isso é importante, porque não adianta a gente ficar preso no passado. E nem a gente dizer que o nosso passado é responsável por hoje, então eu não posso mudar. Sabe aquela história de que, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Ou então, meu avô era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu aprendi assim. É uma sina, não é uma sina, né? É algo que você recebeu? É algo que você recebeu. Mas a questão é, o que você vai fazer agora? Porque você é livre, né? Por incrível que pareça, a gente ainda tem uma certa liberdade, mesmo a gente preso. Vamos dizer assim, a gente tem a história lá do Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem o psicólogo, ele escreveu um livro. Ele foi para o campo de concentração. Quer dizer, ele era uma pessoa, um prisioneiro. Ele era um prisioneiro, ele não tinha a menor autonomia, mas ele resolveu não ser um preso. Ele resolveu ser livre dentro da situação dele. Ele falou, tudo bem, eu estou aqui, eu não tenho liberdade para escolher estar fora daqui. Mas dentro daqui, ninguém domina a minha consciência, a minha mente, ninguém domina. Então, eu vou continuar tendo esperança de futuro, eu vou continuar vivendo, fazendo da minha vida o melhor que eu posso viver hoje, ainda que preso aqui nesse lugar. E às vezes a gente não está preso num lugar como ele, num campo de concentração, vendo as pessoas morrendo e sofrendo, né? E nós vivemos tão presos, né? A gente mesmo se enclausura e se coloca numa situação muito difícil. Então, tem uma frase aqui desse pensador, o Sartre, ele diz que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Sabe que a gente, trabalhando na clínica com pessoas, a gente vê pessoas, assim, muito machucadas, pessoas estraçalhadas por causa do que fizeram com elas, porque realmente eu não sei como que elas sobreviveram a coisas tão ruins, tão terríveis que acontecem no mundo, né? Só que é muito triste também ver que essas pessoas que foram machucadas por outras coloquem tanta importância nessas pessoas do passado e mantenham essas pessoas vivas hoje na vida delas e não tenham enterrado essas pessoas no passado, sabe? É muito triste, porque hoje essas pessoas que fizeram tão mal a elas não fazem parte da vida delas, mas elas, através da mente delas, acaba trazendo essa pessoa ainda, permitindo que essa pessoa que às vezes foi violenta, às vezes, foi no caso aqui violenta, né? Que essa pessoa que foi violenta, né? Quando o outro não tinha possibilidade de se defender, né? Não tinha possibilidade de escolha, não tinha para onde ir enquanto criança, enquanto bebê, às vezes, né? É mais triste ainda quando a gente vê que aquela pessoa que ficou na história e no passado tem um poder tão grande, é dado um poder tão grande para essa pessoa que ela continua estragando a vida da outra. Que essa pessoa não conseguiu ainda enterrar aquela pessoa no passado e dizer tchau. Você estragou até aqui quando você pôde. Daqui para frente, eu vou levantar e eu vou construir a minha vida, apesar do que você fez para mim. E mais do que isso, a minha experiência me torna mais sensível. Vocês sabiam que a tristeza da gente, está lá em Provérbios, a tristeza aformoseia o nosso corpo, o nosso rosto? Sabe por quê? Porque a tristeza que a gente passa nos torna mais sensíveis também. A tristeza que a gente passa nos torna mais capazes a ajudar as pessoas, a entender quando alguém está triste, a saber o que será que eu posso fazer para ajudar alguém que está triste, porque eu já estive lá naquele lugar, eu sei o que é sofrer. Lembra de Jesus, que padeceu, que sofreu, que sentiu na própria carne todas essas dores? E quem melhor pode administrar as nossas dores? Agora, lembra? Aceite o que você sente, tá? Isso acontece, mas você decide o que você vai fazer com as suas emoções. Nós fomos dotados, como nenhum ser neste planeta, de um encéfalo muito desenvolvido, que tem aqui o maior lobo frontal, tá?
de todos os seres aqui da Terra, que então nós somos capazes de decidir, de planejar, né, de ter vontade, né, e irmos além daquilo que a gente sente. Então, isso é importante, é isso que a gente precisa exercer. A gente precisa, lembra? Entender, aliás, aceitar, estar conectado com o que a gente sente, aceitar. Você é uma pessoa falha, você vai sentir coisas boas e coisas ruins, você está no planeta Terra, né? Mas, o que você vai fazer com isso? Aí é com você. Aí somos nós. Nós somos responsáveis. A quem você vai colocar a culpa? Em quem você vai colocar a culpa? Também a gente decide, isso é muito importante para a nossa saúde mental, no que a gente vai pensar. Sabe que muitas vezes a gente é tomado pela ansiedade, no sentido de que a gente fica pensando hoje nos vários problemas que a gente pode passar, e que se esse problema acontecer, o que eu vou fazer? E aí eu vou fazer, outros problemas podem vir, e vai indo assim, um monte de problemas que a gente vai imaginando, que a gente tem que ficar imaginando o que a gente vai fazer para resolver, só que esses problemas, nesse momento, agora, eles estão existindo, sabe onde? Só aqui, na minha mente. Só na minha mente. E na Bíblia, a gente encontra lá, Filipenses 4:8, a mensagem de que, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguém está com a Bíblia aí, esqueci, se algum louvor há, né? Alguém pode procurar aí na Bíblia, por favor? Eu achei que eu tinha colocado o verso inteiro. Quer que eu pegue aqui? Aqui, peraí. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Exatamente, olha só. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, tem muita coisa ruim que às vezes acontece com a gente também. Mas olha só, a gente tem liberdade para quê? Pensar no que é verdadeiro, em primeiro lugar, o que é verdadeiro. Gente, enquanto eu estou pensando no problema do problema do problema do problema do problema do problema que pode acontecer, esses problemas são verdadeiros, será? Esses problemas são reais? Ou é a minha imaginação? Será que é isso que eu preciso? É nisso que eu preciso colocar minha mente? No problema do problema do problema do problema do problema do problema. Lembra que aceite que você não tem controle sobre o mundo? Pois bem, quem somos nós para adivinhar qual vai ser o problema do problema do problema do problema do problema que eu vou passar? Sabe? A gente não tem essa capacidade. A gente tem sim que pensar, né? E realmente os problemas acontecem, a gente tem que se precaver, né? Tomar cuidado, ter responsabilidade, mas isso não significa que a gente tem que tomar a nossa vida só disso e levar a um ponto que é a nossa imaginação quem está dirigindo todas as coisas. E sabe que foi feito estudo mostrando que a maior parte das coisas pelas quais as pessoas se preocupam nunca vem a acontecer? Você acredita? A maior parte, vou falar de novo, a maior parte das coisas pelas quais as pessoas se preocupam nunca vem a acontecer. Nunca vem a acontecer. Pensa, as pessoas que são mais ansiosas, que ficam preocupadas, temerosas em relação ao futuro. Gente, quantas coisas a gente não se preocupa e essas coisas nunca acontecem. E acontecem outras coisas, porque os problemas sempre virão. Só não temos controle total sobre os problemas que virão. Então, gente, ó, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for bom, gente, que for bom, tem tanta coisa ruim nessa vida. A gente tem visto
a partir da pandemia, muitas pessoas ficaram muito aflitas. Por quê? Porque liga a televisão e é só morte, 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 morte. E a vacina que dá problema, e a vacina que dá... Só problemas, só coisas ruins. Gente, a televisão, ela pega um recorte do planeta Terra e ela mostra pra gente, e ela não é o planeta Terra inteiro. Ela só mostra um pedacinho do que acontece no planeta Terra. Então, a gente vê morte, morte, morte na televisão, mas a gente não vê lá nos hospitais o tanto de gente que cura, o tanto de gente que fica bom, o tanto de gente que consegue passar pela doença, por exemplo, e não ter sequela, e não ter, nem sentir os sintomas, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Sabe que também, atendendo as pessoas, eu vejo, assim, muitas vezes pessoas ansiosas, mais ansiosas. Eu estou falando aqui pessoas ansiosas, pessoas que ficam muito preocupadas com o futuro e deixam a imaginação tomar conta. E com isso, às vezes, a nossa mente fica muito acelerada, o que não é bom, porque o que a gente pensa, lembra que vai ter reações no nosso corpo? Então, voltando aqui, já vi muito pessoas ansiosas que ficam assistindo Datena. Gente, a gente fica assistindo, se a gente assiste o Datena, a gente sai assim, o coração fica assim, ó. Tum, tum, tum. Se a gente não tem sangue de barata, o coração fica, olha, as emoções, né, gente? O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente pensa, porque vai repetindo e vai mostrando a cena do crime, repete, mostra a cena do crime, repete, mostra a cena do crime. Gente, é um bombardeio de coisas ruins, né? O jornal, às vezes. Então, assim, a gente precisa saber, significa, não assista o jornal, não assista o noticiário, não é isso. A gente precisa administrar essas coisas. A gente não pode deixar essas coisas tomarem a nossa vida, tomarem a nossa mente. A gente tem que ter, sim, cuidar da nossa mente, né? Colocar aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que vai trazer bons frutos para a nossa vida, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu estava dando exemplo aqui da ansiedade, por exemplo, no sentido de que a gente fica apreensivo com muitas coisas, imaginando essas coisas, e o que acontece, toda essa nossa imaginação, ela vai causar efeitos no nosso corpo. A gente vai ficar com o coração acelerado, a gente vai ficar com a pressão alta, vai afetar várias, né? Às vezes a gente fica com falta de ar, a gente fica sem sono, com dor de cabeça, os músculos ficam todos tensos, porque imagina, a gente está criando um clima na nossa mente como se a gente estivesse na guerra. Na guerra, isso é muito cansativo, exaustivo, isso faz muito mal para a gente. A gente precisa administrar até as coisas que a gente pensa, você decide o que você vai pensar. À noite eu não consigo dormir, parece que os meus pensamentos ficam acelerados, eu fico preocupada. Tem muitas coisas para resolver, faz uma listinha ali no papel, tudo que você tem de preocupação e problema, coisa para resolver. Colocou tudo no papel, fecha o papel e fala amanhã. Amanhã, agora eu não vou pensar nisso. Ah, mas eu esqueci disso. Pega o papel e anota. Agora eu não vou pensar nisso, agora é o meu momento de relaxar, descansar, mas eu não consigo parar de pensar. Então vamos ver, vamos pensar no que eu vou pensar. Eu vou pensar nas nuvens do céu. Eu vou imaginar agora que eu estou na praia. Não sei, gente, mas assim, a gente precisa aprender a ter o controle dos nossos pensamentos. Importante, nessa questão da gente ficar imaginando os problemas, acho uma coisa interessante, que ajuda muito na nossa saúde mental, é o quê? Faça uma separação em o que é uma hipótese sua, o que você imagina, e o que é uma certeza, tá? Então, às vezes, a gente está ali fazendo algum trabalho e, não vai dar, Peraí, eu tenho certeza disso? Porque a pessoa não vai com a minha cara, ela não gosta de mim, e já estou me sentindo mal, porque nunca vou ser amada. Peraí, você tem certeza de que você nunca vai ser amada? Você tem certeza que essa pessoa está querendo dizer que não gosta de você? Você tem certeza que essa pessoa que não tem tempo para você
ela não tá nem aí para você? Você tem certeza, né? Você tem certeza? Então, assim, é importante a gente fazer essa distinção. Lembra que a verdade liberta? A verdade vos libertará? Pois até as coisas que a gente pensa é importante a gente fazer essa distinção. Porque a nossa imaginação, ela pode destruir a nossa vida. A imaginação é muito boa, sim, para a gente criar coisas, para a gente procurar solução para os problemas, para muitas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que ter controle sobre ela. Aqui, Ellen White fala, né, que a mente precisa ser controlada, pois tem uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação, muitas vezes, se extravia e, quando ela se condescende com graves formas de doença, aos por ela afligidos. Muitos morrem de doenças que, na maioria, são imaginárias. Conheço várias pessoas que trouxeram sobre si reais doenças por influência da imaginação. Né? Então, cuidado, gente. A nossa imaginação pode levar a gente à morte, pode destruir a nossa qualidade de vida, pode destruir, sabe o quê? A nossa possibilidade de viver. Vou dar um exemplo para você. Pessoas, às vezes, ai, não, eu não posso, eu não vou... Tem um relacionamento com alguém, com uma pessoa boa e tudo mais, não, eu não posso me relacionar, porque quando essa pessoa descobrir quem eu sou, os meus defeitos, ela vai se decepcionar, ela vai se afastar de mim, eu vou ser abandonada. Quem que está dizendo isso para você? Você tem bola de cristal? Você imagina o futuro? Não, é a sua imaginação. Ah, não, eu tenho que me afastar, eu tenho que ser uma pessoa dura e tenho que ser fria, porque eu posso ser traída. Quem está dizendo isso para você, que você vai ser traída? É a sua imaginação ou a sua bola de cristal? Né? Ai, não, eu não vou nem prestar uma prova para o concurso ou uma prova para fazer uma faculdade, porque se eu não passar, vai ser muito ruim. Quem que está dizendo para você que você não vai passar? É a sua bola de cristal? Então, assim, é importante, gente. Às vezes isso atrapalha até a forma como a gente se vê. Às vezes a gente se vê de uma forma tão ruim. E defeito todo mundo tem. Isso não é novidade nenhuma. Mas não tem um ser que não tenha suas qualidades. As pessoas são únicas e especiais. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se você se vê como alguém sem valor, você vai se colocar no mundo como alguém sem valor. E você não é sem valor, porque não existe no planeta Terra uma pessoa sem valor. Por que você vai ser sem valor? Por que você? Porque você errou? Quem não errou? Porque você erra? Quem não erra? Porque você tem defeitos? E quem não tem? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração, aqui os gregos acreditavam que o coração era a fonte dos pensamentos. Então, quando está falando do coração, está falando da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, cuide dos seus pensamentos. Cuide daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você dedica os seus pensamentos, os seus dias, as suas horas, os seus minutos da sua vida. Escolha bem, porque é daí que vem a sua vida. A sua vida é dirigida por isso, por estas coisas. E lembre-se que a sua mente não está separada do seu corpo. Então, se você quer ter saúde mental, você precisa cuidar do seu corpo como um todo. Você precisa ter uma boa alimentação. É a sua mente, gente. A nossa mente, ela precisa de nutrientes, sabia? Precisa de exercício. Sabia que hoje em dia, psiquiatras, eles recomendam o exercício para os pacientes, às vezes, transtornos mentais gravíssimos. Ele recomenda o exercício até nesses transtornos, é bom e importante. Muita água, nosso cérebro precisa de água, não é só o corpo. Espiritualidade, quantas vezes, né? A gente precisa de esperança, né? A gente precisa olhar além desse mundo, a gente precisa encontrar forças,
além das coisas que a gente vive, que a gente encontra nesse planeta Terra. É a espiritualidade, o sol, a temperança, ou seja, tem coisas que não vão fazer bem para a minha saúde. Vou dar um exemplo, tá? A cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, ela vai fazer o seu sistema nervoso, a conexão entre as células ali do seu cérebro, vamos dizer assim, né? Trabalharem de uma forma acelerada, tá? Vai alterar o funcionamento do seu pensamento, tá bom? O ar puro, né? A oxigenação. A gente sabe que as pessoas ansiosas, a gente contribui muito, não só para as pessoas ansiosas, mas outras pessoas, né? Para todos. Respirar devagar, respirar o ar puro, o repouso, o sono, gente, é um remédio maravilhoso, maravilhoso. Eu já vi gente querendo se matar, que não aguentava mais a vida, e chegou no médico, o médico falou, meu amigo, eu não vou te dar remédio nenhum, vou te dar uma pílula para você dormir. E eu olhar para essa pessoa depois, essa pessoa que queria se matar, depois de tomar remédio para dormir, porque não conseguia dormir por conta própria de jeito nenhum, a pessoa aparecer de um sorriso daqui até aqui, porque voltou a dormir. É uma outra pessoa. A gente vira uma outra pessoa quando a gente dorme. Não é só dormir, mas o repouso, ter as suas horas para você fazer as coisas que você gosta, as coisas que te fazem bem, né? O seu sábado, você parar com tudo, descansar, sair desse planeta Terra, ou pensar em coisas mais do alto, né? E aqui, para encerrar, você vê quando a pessoa pega um avião. Uma vez minha filha estava lendo um livro e falou assim, mãe, eu não entendi isso, por que está falando isso, né? No avião, eles dizem assim, em caso de despressurização da cabine, né, um problema lá dentro do avião, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Então, vai cair uma máscara de oxigênio para a pessoa. Puxe uma das máscaras, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Aí ele diz aqui, depois auxilie a criança ao seu lado. Minha filha falou assim, nossa, mãe, como assim? Então, as mães, em vez de socorrer primeiro os filhos, elas vão socorrer primeiro elas? Sério, verdade. Primeiro você. Seu filho precisa de você? Primeiro você precisa ter saúde. Primeiro você precisa se cuidar. Senão você não vai muito longe nessa caminhada, você não vai ajudar ele muito. Você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais a oferecer a ele, mais a contribuir a ele, se você cuidar primeiramente de você, é sua responsabilidade. E para terminar, João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Sofreremos, gente. Se não é hoje, amanhã a gente vai sofrer. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Conforme Jesus, o mundo, a vida, não se esgota aqui nesse nosso breve tempo de sofrimentos e incertezas. Isso é uma certeza que Deus quer dar para a gente. Eu quero agradecer a Luciana, que, né, por falar novamente, que aceitou o convite, e agradecer também vocês que estiveram aqui presentes. Eu sei que muitas, como eu falei para ela, algumas não têm o acesso à internet, né? Alguns são bem mais idosos, a nossa igreja é bem de idosos, então, mas eu agradeço a participação de todos e que espero que também tenha contribuído para a vida de vocês, a vida mental, assim como contribuiu para mim. Eu sei que vai fazer grande diferença. Amém. Obrigada, Luciana. Amém. Quer que eu ore, então? Pode orar. Tá bom, então vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus de esperança. E por mais que nós passemos por dificuldades, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos dá esperança de superação e o Senhor nos dá um sentido para a nossa vida que vai além das coisas que nós vivemos. Te agradecemos e te pedimos sabedoria, pedimos a direção do Teu Espírito para que possamos conduzir as nossas vidas, para que possamos superar os desafios que temos enfrentado e possamos ter, Senhor, o suporte necessário, seu, Senhor.
para que sigamos essa caminhada sem desistir e dando o melhor de nós para ti. Nós te agradecemos, te pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus, amém. Amém. Até mais, então, pessoal. Obrigada. Obrigada, Luciana. Prazer, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.